Então, vamos lá. Gravitação. Então, essa parte da física, certo? Vai estudar o movimento dos astros, ou seja, o movimento dos planetas, das estrelas, tudo isso, tá? Então, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber primeiro que um pequeno histórico da gravitação. Começa com as pessoas, né, os povos antigos acreditando que a Terra era o centro do universo, ou seja, a Terra, centro do universo. Então, as pessoas acreditavam que a Terra era o astro mais importante de todos, era especial, e acreditava que a Terra ficava no centro e que tudo girava ao redor da Terra. O nome dessa teoria é conhecido como geocentrismo, certo? Geocentrismo. Eu vou fechar aqui o WhatsApp também para não dar esses conflitos de barulho alto aqui. Deixa eu sair daqui rapidinho. Aí, então, essa teoria era a teoria do geocentrismo, certo? Que prevaleceu numa época, vários grandes pensadores defenderam o geocentrismo, como Aristóteles, Ptolomeu e a Igreja, certo? Depois de um tempo, já no final da Idade Média, surgiu um cara que acreditava que o Sol, certo? O Sol é que era o centro, certo? O Sol, ele estava no centro, certo? E os planetas giravam. A Terra era apenas mais um planeta, certo? Que girava ao redor do Sol, certo? Então, o Sol ficava no centro e os planetas giravam em torno dele. Essa teoria, certo? Que aqui a gente está só resumindo, só uma pequena introdução, ficou conhecida como heliocentrismo, certo? Heliocentrismo. Beleza, tá? Então, a igreja no começo não aceitou essa ideia, vários cientistas passaram a estudar e acreditar. O carinha que foi responsável por isso se chama Nicolau Copérnico, certo? E aí acabou que algumas evidências foram achadas, né? Tipo, já tinha instrumentos ópticos para você observar os planetas, observar as estrelas, observar outras coisas. E aí teve que ser aceito, no final das contas, o heliocentrismo. Ok. Depois começaram a ver que essa ideia de que giravam, certo? Os planetas, eles tinham trajetórias, certo? Trajetórias definidas e tal, e começaram a descobrir relações matemáticas com o movimento desses astros. Ok. E aí surge um carinha que é o Kepler, certo? Com suas contribuições, que são as chamadas leis de Kepler, certo? São leis relacionadas ao movimento dos astros, certo? São padrões que ele identificou também muito, né, há muito tempo atrás, em torno de 1600 e pouco, comecinho de 1700. E aí as leis de Kepler são importantes para a gravitação, é o tópico 2. As leis de Kepler, certo? São elas, vamos lá, tem que saber inclusive a ordem. Então, a primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas, certo? O que é que dizia a lei das órbitas? A lei das órbitas dizia o seguinte, ó, vou até escrever, diz assim, os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, com o Sol ocupando o centro da elipse. Então, essa é a primeira lei de Kepler, certo? A primeira lei de Kepler fala sobre o movimento dos planetas. Então, ele diz que os planetas, na verdade, eles descrevem a trajetória deles, são trajetórias elípticas. Tudo bem, a gente, no ensino médio, não estuda muito elipse, certo? Mas a gente tem que saber que um elipse é como se fosse isso aqui, ó, um elipse, ou seja,
como se fosse uma circunferência meio que achatada, tá? Então, uma elipse, você tem a característica de ter dois eixos, ou seja, você pega esse eixo horizontal aqui, certo? É chamado de eixo maior, e tem esse eixo vertical aqui, que é chamado de eixo menor. Numa elipse, que não é o objetivo do nosso estudo, a gente só está aqui só para o aluno entender um pouco, tem dois focos, certo? Focos são esses pontinhos aqui. Claro que esses focos eles têm uma relação matemática com essa elipse, mas não cabe a gente analisar isso agora. A gente só tem que saber que existem dois pontos chamados de focos, certo? Em toda a elipse. E um desses focos é onde o Sol fica, certo? Então, o Sol, ele fica em um dos focos da elipse. Ele não fica no centro da elipse, certo? O Sol, ele não fica no centro da elipse. O Sol, ele fica assim, ó. Então, os planetas que estão girando ao redor do Sol, a trajetória deles, ó, que é como se fosse um planetazinho girando assim, ó. A trajetória dele é uma trajetória elíptica, certo? Com o Sol ocupando o centro deles. Quer dizer, o Sol ocupando um dos focos. Acabei de falar aqui no centro. Então, o Sol ocupa um dos focos. Beleza. É só isso que diz a primeira lei? Sim. Então, essa primeira lei, que é chamada Lei das Órbitas, ele descreveu todos os planetas. Não foi só um nem dois. Todos os planetas giram ao redor do Sol, com o Sol ocupando uns focos. Então, claro que se tiver outro planeta aqui girando, o outro planeta vai estar noutra órbita, tipo assim, ó, noutra órbita elíptica. Aí o outro planeta, vai ter outro planeta que vai estar noutra órbita. Então você vai ter todos os planetas. Então, todos os planetas eles giram ao redor do Sol, é isso? Todos os planetas, certo? Essa não é a primeira lei, certo? Todos os planetas giram ao redor do Sol, mas o que é importante? Quais são as palavras-chave da primeira lei? Que as órbitas, que são as trajetórias, são órbitas elípticas e que o Certo. Sol ocupa... Eu coloquei que o Sol ocupa o centro da elipse? Não, mano. O Sol, ele ocupa o foco. Minha Ah, Nossa tá. Senhora, eu escrevi errado. Eu mesmo escrevi errado. Olha a burrice. O Sol ocupa um dos focos, não sei porque que eu botei o centro, o Sol ocupando um dos focos da elipse, certo? Então, o Sol ocupa um dos focos da elipse, certo? Ele não ocupa o centro, não, ele ocupa um dos focos. Tá, beleza, então. Essa é a primeira lei. É só isso que eu tenho que saber? Só isso que eu tenho que saber. Beleza. Então, vamos para a segunda lei agora. Essa tela aqui, eu tiro o print. Se tu quiser, depois eu mando todos os prints. Mesmo que tu tenha copiado aí, eu mando também, tá? Então, eu vou passar para o próximo. Aí, o que é que acontece? Existe a segunda lei de Kepler. O que é que diz a segunda lei de Kepler? Então, a segunda lei de Kepler diz o seguinte. Diz que os planetas varrem áreas os planetas varrem áreas proporcionais aos tempos. Então, deixa eu consertar aqui, proporcionais aos tempos. Então, é o seguinte, a segunda lei de Kepler, certo, vai falar sobre o movimento dos planetas, que ele diz assim, ó, quando você diz que os planetas varrem, certo, essa palavra, que eles varrem áreas proporcionais aos tempos, é o seguinte, ó, quando você, aqui é o Sol, beleza, estou desenhando aqui o Sol. E aí, vamos imaginar que um planeta, ele sai daqui, ele está aqui na posição A,
e ele vai bem para cá, para a posição B. Ou seja, o planeta está escrevendo nesse sentido aqui. Aí existe uma coisa chamada vetor posição. O que é o vetor posição? É uma seta que liga o Sol até o planeta, certo? Então, o vetor posição está bem aqui, quando o cara está bem no início, e o vetor posição ele está bem aqui. Aí, quando a gente diz que o planeta varre áreas proporcionais aos tempos, tem a ver com essa áreazinha aqui, ó. Essa área, a gente diz que é a área que ele varreu indo de A para B, certo? Ou seja, essa área aqui é a área que ele varreu indo de A para B, tá? Então, eu vou chamar essa área aqui, por exemplo, da área AB. Então, o que ele quer dizer é que é o seguinte, que se você pegar a área AB e dividir pelo tempo que ele vai demorar para vir daqui para cá, isso aqui vai ser uma constante, certo? Isso aqui vai ser uma constante. Essa constante, ela recebe um nome. Essa constante, ela recebe o nome de velocidade areolar, que tem a ver com área, certo? Velocidade areolar é a área, certo? A área entre dois pontos, que esse vetor posição, ele varre pelo tempo. Isso é uma constante. Então, por exemplo, para a gente entender que isso aqui é proporcional. Vamos supor que essa areazinha aqui, certo? Ela vai ser A. E o tempo aqui, vamos dizer que ele demorou 2 meses para ir de A para B. Agora, vamos supor que esse cara, ele vai daqui, ele vai da posição C para a posição D, tá? Aí, o vetor posição dele vai ser assim, ó, o vetor posição dele, ó. Esse está aqui, e o vetor posição dele, o outro está aqui, ó. Se você disser, certo? Se você disser que daqui para cá, ó, ele demorou 2 meses, ou seja, se o tempo que foi decorrido é o mesmo, é porque a área, ela é a mesma, ou seja, a área aqui, ó, ela é a mesma, ou seja, a área é proporcional ao tempo, certo? A área é proporcional ao tempo. Então, se você pegar a área entre A e B, a área entre A e B, e dividir pelo tempo entre A e B, isso vai ser igual à área entre C e D pelo tempo entre C e D. Então, isso é que significa dizer que é proporcional. Se o cara demorar o dobro do tempo, vai ser o dobro da área. Se o cara demorar a metade do tempo, vai ser a metade da área. Ou seja, a área é proporcional ao tempo. É isso que diz a segunda lei de Kepler. E essa velocidade areolar de qualquer planeta, ela é uma constante, ou seja, todo planeta tem essa característica de ter a sua velocidade areolar uma constante, tá certo? Uma constante. Quando você diz que, na primeira lei, que é a lei das órbitas, que o planeta descobre, ele faz órbitas elípticas, tá? Você tem que saber só uma coisa, que uma circunferência, ela é uma elipse, tá? Ou seja, uma circunferência, toda circunferência é uma elipse, ou seja, toda circunferência é uma elipse. Mas é uma elipse especial, é uma elipse que tem os eixos iguais, certo? Então, é uma elipse que tem os eixos iguais. Então, um planeta, ele poderia descrever uma órbita circular ao redor de um astro? Poderia. Aqui no nosso sistema, que é o nosso sistema planetário, né? Na nossa galáxia aqui, não tem ainda, certo? Na nossa Via Láctea não tem ainda nenhum planeta que fique ao redor do Sol, certo?
girando em órbita que seja uma circunferência, uma órbita circular. Todas as órbitas são elípticas, mas não é que não possa, tá? Só que não tem. Beleza, então. Mas, por exemplo, a Lua, ela também está ao redor da Terra. Então, a Lua, ela gira ao redor da Terra. E a órbita da Lua em torno da Terra é bem próximo de uma circunferência, certo? Ou seja, é bem próximo de uma circunferência. Tá. Então, a segunda lei diz que os planetas varrem áreas iguais às áreas proporcionais aos tempos. Ok. Analisando a segunda e a primeira lei, a gente também tem uma coisa que é super importante, que é a seguinte: todo planeta, quando está escrevendo órbitas, todo planeta, vou botar aqui o Sol aqui. Então, por exemplo, isso aqui vai ser o Sol. Todo planeta, quando está se movimentando ao redor do Sol em órbita elíptica, tem dois pontos especiais, certo? Quais são esses dois pontos? Os dois pontos especiais são esses aqui, ó. Existe esse ponto aqui e existe esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele é chamado de periélio. Então, esse ponto, ele é o periélio. Então, o que é o periélio? O periélio é o ponto da trajetória do planeta que está mais próximo do Sol. Ou seja, ponto mais próximo do Sol. O próprio nome já diz. Perto tem mais a ver com o que está perto. O hélio é o Sol. Então, periélio é o ponto mais próximo do Sol. Nesse ponto, o objeto, quer dizer, o planeta, ele está com sua velocidade máxima. Então, isso é super importante. No ponto em que ele está mais próximo do Sol, ele vai possuir uma velocidade máxima. Ah, quer dizer que a velocidade de um planeta ao redor de um astro, de uma estrela como o Sol, esse planeta, a velocidade dele vai ficar mudando? Vai. Ou seja, se a órbita for uma elipse, vai ficar mudando, tá certo? Ou seja, no periélio, que é o ponto mais próximo, a velocidade vai ser máxima. Já nesse ponto aqui, que é o ponto mais afastado, a gente chama esse ponto de afélio. Afélio é o ponto mais afastado do Sol, ponto da órbita de um planeta que está mais afastado do Sol. Certo? Nesse ponto, olha, a gente usa bem a lógica. Se quando está próximo do Sol a velocidade é máxima, quando está afastado a velocidade vai ser mínima. Então, no afélio é onde a velocidade é menor, ou seja, é onde a velocidade é menor. Então, a gente até brinca que é como se fosse assim, ó. O Sol, ele esquenta a galera aqui, ou seja, quando essa galera aqui, ó, quando essa galera vai passar, quando os planetas vão passar próximo do Sol, como tá quente, eles vão bem rápido, para eles não se queimarem. E aí, quando eles ficam bem afastados, eles vão bem mais lento, né? Eles ficam lentão, longe, e aí, quando vão chegando perto, eles vão ficando voados para não se queimar. Certo? Então, claro que é uma brincadeira, mas ajuda a entender que no periélio a velocidade é máxima e é o ponto mais próximo do Sol, e o afélio é o ponto mais afastado do Sol, de um planeta, né? E lá a velocidade ela é menor, ou seja, a gente diz que a velocidade lá é mínima, certo? A gente diz que a velocidade lá ela é mínima, mínima. Beleza, então isso aqui é uma relação, tá? Que é importante, esses dois pontos na trajetória de um planeta. Ok. Aí vem a terceira lei de Kepler, que eu vou escrever no próximo quadrinho. Então, vem a terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler.
Então, a segunda era a lei das áreas. A segunda era a lei das áreas. A primeira é a lei das órbitas. E a terceira lei de Kepler também tem nome. É a lei dos períodos. Lei dos períodos. Então, quando os planetas eles ficam se movendo, existe um termo, né, chamado período de revolução. Período de um planeta. O que é o período? Período é bem fácil, é o tempo do planeta completar uma volta na sua trajetória. Tempo de uma volta em torno do Sol, certo? Em torno, no caso, do astro que ele está. E aí, por exemplo, o período da Terra, a gente já sabe, né? O período da Terra é um ano, certo? Ou seja, a Terra ela gasta 365 dias em uns quebrados para dar uma volta completa. A gente chamou esse tempo de um ano, tá? Beleza. Período, a gente usa a grandeza, que é o tesão, ok? Que é o tempo, né? Período é o tempo de uma volta completa. Acontece que, assim, tem planetas mais próximos da Terra, ou seja, tem planetas que estão mais próximos do Sol do que a Terra, e tem planetas que estão mais afastados do Sol do que a Terra. E o que é que o Kepler percebeu, certo? O que é que o Kepler percebeu? O Kepler percebeu que quando o planeta estava mais próximo do Sol, ele era mais rápido e o período era menor. Então, ele conseguiu constatar o seguinte, que se você tem dois planetas que descrevem órbitas em torno do mesmo astro, então aqui está o Sol. Então aqui eu tenho o planeta 1 e eu tenho o planeta 2. Ambos girando em torno do Sol. Então ele percebeu que o planeta mais afastado, certo? Ele demorava mais, o período dele era maior. Então, ele primeiro percebeu que quanto mais afastado, né, quanto mais longe do Sol, quanto mais longe do Sol, maior o período, certo? Ou seja, mais tempo ele vai demorar para dar uma volta, certo? Mas aí ele encontrou uma relação matemática. Nessa relação matemática, aparece uma coisa chamada raio médio, certo? Ou seja, aparece uma coisa chamada raio médio, que é a distância na média do planeta até o centro. Então, aqui é o raio médio do planeta 2 e aqui seria o raio médio do planeta 1. Então, esse R seria raio médio. E aí existe uma relação entre o período e esses raios médios, ou seja, essa distância na média dos planetas até o centro. A formulazinha é a seguinte, tem dois jeitos de escrever a fórmula, certo? Então, assim, o período de um planeta ao quadrado sobre o raio médio dele ao cubo é igual ao período do outro planeta ao quadrado sobre o raio médio dele ao cubo, ou seja, os períodos os tempos são ao quadrado e os raios médios são elevados a 3, ou são ao cubo, tá? Ah, minha, mas quando é que eu vou usar isso? Claro, quando ele te der os dados, quando ele te der o período de um, raio de um, período do outro, quiser esse raio, por exemplo. Ou seja, uma fórmula com 4 letras, então ele vai te dar 3 para que você possa substituir. Existe um outro modo também de escrever essa fórmula, que eu acho até melhor, eu até uso mais, que é quando você só deixa período de um lado, ou seja, período de um lado, período 1 sobre período 2 ao quadrado, e raio médio do planeta 1, raio médio do planeta 2 ao cubo. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que costuma ser mais usada, certo? Ou seja, no geral, quanto mais longe, maior o período. Só que a relação matemática entre esses carinhas é essa relação aqui, que é
é feia, né? Quadrado e cubo, mas o aluno já sabe responder. E esse Rzão, que é o R de cada um, a gente diz que é o raio médio da órbita, porque a órbita é elíptica, né? Então, é apenas um raio médio da órbita elíptica. Então, as 3 leis de Kepler são a lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. Certo? Então, esse aqui seria o bloco 2, o tópicozinho 2, tá? Tópico 2 do teu livro. Ah, menino, é mais teórico, né? É bem mais teórico quando cai essa parte. O bloco 3 e o 4 é que tem, o tópico 3 e 4 é que tem algum cálculozinho, certo? Quando eu for fazer essa conta, eu vou saber só quando ele me der os números. Quando eu ver que bate com as leis, aí eu faço. Exato. Exatamente. Ele vai dizer, um planeta X demora 16 dias para dar uma volta completa, seu raio é tantas unidades, sabendo que outro planeta tem raio tantas unidades, qual é o período desse outro planeta, quanto tempo ele demora para dar uma volta, aí você vai usar a fórmula, certo? Fica evidente que você vai ter que usar a fórmula, até porque é a primeira fórmula que relaciona tempo com raio, com as distâncias. Então, nas outras leis, nem cálculo tinha, nem fórmula direito tinha. Então, é bem óbvio quando aparecer isso aqui, tá? Beleza. Aí, vamos para o bloco 3. O bloco 3, ele é o bloco da força gravitacional. Força gravitacional. E aí, depois do Kepler, chegou a vez do Isaac Newton. O Isaac Newton, ele chegou complementando, certo, os trabalhos do Kepler e descobrindo que, na verdade, certo, corpos com massa, eles se atraem. Então, se você tem 2 corpos com massa, um corpo com massa emissão e um corpo com massa emizinho, entre eles vai existir uma força de atração, chamada força gravitacional. Então, a força gravitacional é uma força de atração, sempre de atração, entre massas. Então, entre quaisquer duas massas, vai existir uma força de atração, certo? Essa força de atração a gente chama de força gravitacional, tá? E aí, essa força gravitacional, ela depende de quem? Então, a gente avalia que essa força gravitacional, ela depende, ó. Vamos lá. Então, a fórmula é força gravitacional vai ser um Gzão, Mzão, tudo vezes, Mzinho pela distância ao quadrado. Então, a força gravitacional é uma fórmula, certo? Que vai dizer que a força entre massas depende, ó. Daniel, esse G, quem é esse G? Vou explicar o que é cada um. Esse G é uma constante, certo? É a chamada constante universal, certo? É uma constante, você não tem que sair decorando esse número. Quando precisar dele, vai aparecer esse valor. É a constante universal, tá? O A Mzão. constante universal significa algum número, alguma coisa? Não, vai ser um número, vai ser um valor que é constante, certo? Ah, tá certo. Esse Vai valor dizer constante universal. geralmente ele é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quilograma ao quadrado. Geralmente é assim, essa constante. Ele vai dar nas questões, não é uma preocupação da gente. Mzão é a massa de um deles, ó, é a massa. A massa tem que ser dada em quilo. O Mzinho também é a outra massa envolvida, certo? Em quilo. Lembrando que essas forças, elas são iguais. Ou seja, a força que atua nesse cara, no Mzão, é a mesma força que atua no Mzinho. É uma força de atração, certo? Ou seja, entre massas. E essas forças são iguais. Ou seja, a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A e I.
E depende desse Dzinho. Quem é esse Dzinho? Esse Dzinho é a distância. Esse Dzinho é a distância entre os planetas, ou seja, distância entre as massas, certo? Essa distância, ela tem que ser dada em metros, certo? Ela tem que ser dada em densa. Então, a gente diz, ó, que a força, ó, o M está em cima, ou seja, se aumentar a massa, o M, a força aumenta. Então, a gente diz que uma característica dessa força é dizer que a força, ela é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, a multiplicação ao produto das massas, ou seja, quanto maior a O massa, que é diretamente proporcional ao produto das massas? porque as massas estão aqui em cima, se você aumentar as massas, a força aumenta. Ah, mas o que é? É a força gravitacional que é? É a força, Ah, tá. exato, é a força gravitacional, exato. Aqui são características da força gravitacional. Então, a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ao quadrado da distância. Qual a diferença desse M grande e desse M pequeno? É porque são duas massas só. É como se Ah, fosse tá. M1 e M2. Uma massa, Diferentes. massas diferentes. Também podia Certo. ser iguais as duas massas aqui. É só porque na fórmula aparece a massa dos dois caras envolvidos, certo? Na fórmula aparece a massa dos dois caras envolvidos, certo? Tá, beleza? Certo. Beleza. Aí, então, e o que é que significa dizer que é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Que a distância está aqui embaixo. Ou seja, se a distância, certo? Se a distância, ela diminuir, ou seja, se a distância diminuir, a força aumenta, certo? Ou seja, é uma coisa inversa, porque a distância está no denominador. Então, se ela diminuir, a força aumenta. E se a distância Se o que diminui, se a distância diminuir, a força aumenta. Isso é que significa ser inversamente, ou seja, quando uma cresce, a outra diminui. E se a distância aumentar, a força gravitacional ela reduz, ou seja, é inversa. Então, se a distância diminuir, a força gravitacional aumenta, e se a distância aumentar, a força gravitacional diminui, certo? Existe até uma relaçãozinha que é assim: se você tem uma distância d entre dois planetas, a força de atração, vamos chamar que é F. Se você pegar a distância e dobrar, se você aumentar a distância para 2D, a força ela vai se reduzir 4 vezes, vai ficar F sobre 4. Ou seja, em vez dela aumentar, ela faz diminuir. Mas ela diminui o quadrado. Ou seja, se aqui tem 2, aqui vai ficar 4. Por exemplo, se fosse 3 vezes, ó, se a distância triplicasse, aqui ia ficar F sobre 9, ó, certo? Ou seja, se a distância é D, a força é F. Se a distância dobrar, a força ela diminui 4 vezes. Se a distância triplicar, a força ela vai reduzir 9 vezes. Certo?
Beleza, então. Aí, você quer só uma relaçãozinha que pode aparecer. Vem, Deixa eu tem só um... anotar, peraí, um segundo. Tá, eu deixo, sim, tá tudo salvo aqui. Pronto. Ó, aí, seguinte, tem um gráfico, ou seja, um gráfico da força em função da distância entre dois planetas. O gráfico, ele é uma curva assim. Ou seja, isso significa que quando a distância ela aumenta, ou se a distância sair de 1 para D2, a força ela vai diminuir, ó, de F1 para F2. Ó. Então, o gráfico que relaciona força com a distância é um gráfico dessa formazinha aqui, certo? É um gráfico desse jeito aqui. Então, essa força é a chamada força gravitacional, é a força entre massas que o cara já deu aí. Tá, beleza. Aí, seguinte, aí aparece o último tópico, certo? Os dois últimos tópicos são assim. Imagina, a gente, certas pessoas, elas. Então, quando você pensa assim, que massa atrai massa, a gente fica pensando, poxa, mas sei lá, que a minha caneta não está sendo atraída por uma parede, por exemplo, por um livro. Por quê? Porque essa constante, esse G da fórmula, ele é um número muito pequeno. Então, como ele é um número muito pequeno, mesmo que quando você aplica a fórmula, vai dar uma força muito pequena. Então, no dia a dia, os objetos que têm massas pequenas, a força gravitacional, a força de atração entre elas, entre objetos com massa pequena, são forças desprezíveis, certo? Então, as forças entre os objetos que têm massa pequena são forças desprezíveis, ridiculamente pequenas. Ok. Só faz sentido essas forças, ou seja, só faz sentido você analisar a força gravitacional quando um dos corpos tem a massa muito grande, que é o que acontece quando a gente tem um objeto próximo a um planeta, certo? E aí a gente lembra que a gente chama a força com que um planeta atrai um objeto, a gente chama de peso. Então, o que é o peso? O peso é a força com que um planeta, força com que um planeta atrai um objeto que está próximo dele, certo? Então, o peso é a força com que um planeta atrai um objeto. Então, por exemplo, quando você tem um planeta e um objeto que está próximo dele, você vai ter que o planeta, entre o planeta e o objeto, vai ter uma força. Essa força a gente chama de peso. Mas essa força de atração também é a força gravitacional, ou seja, a força de atração entre massas é uma força gravitacional. Então, a gente vai fazer o seguinte: quando o aluno ele estuda peso dos objetos, ele aprende uma formulazinha, que é assim: peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o mzinho é a massa e o gzinho ele é a aceleração da gravidade.
Beleza. Que na Terra a gente já sabe qual é a aceleração e tudo. Ou seja, esse G, ele é a aceleração da gravidade do planeta. Cada planeta tem um G. Beleza. E a força gravitacional é aquela fórmula grandona. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, o peso é uma força gravitacional. É uma força A gravitacional. força gravitacional é essa fórmula que tu fez? Não, força gravitacional é a fórmula que eu vou botar, que é aquela do Mzão, Mzinho. Ah, tá, tá. Então, vamos supor, o objeto tem massa Mzinho. E o nosso planeta vai ter E massa... esse P é P de peso, né? Esse P aqui é P. Certo. E quando que eu uso isso? Calma, é porque a tua pergunta é muito relacionada com questão. Deixa eu chegar na conclusão que você Tá. vai ver, certo? Todo peso é uma força gravitacional. E quando a gente iguala peso à força gravitacional, a gente vai ter uma relação importante. O peso é a massa vezes a aceleração do local. E a força gravitacional é o Gzão, Mzinho, pela distância ao quadrado. Aí olha o que é que a gente faz. Ó. Corta a massazinha aqui, Mzinho com Mzinho aqui, certo? E se um objeto está próximo, ou seja, se um objeto está na superfície de um planeta, certo? A distância do objeto ao planeta vai ser o raio, ou seja, a distância do objeto até o planeta, se o objeto estiver na superfície do planeta, vai ser o raio daquele planeta, ou seja, vai ser o raio do planeta. Então, vai ficar assim, que o Gzinho, ou seja, a aceleração da gravidade de um planeta, é calculado fazendo Gzão, o Mzão e o raio do planeta ao quadrado. Então, quando a gente faz essa igualdade, a gente faz essa igualdade para descobrir essa relação, ou seja, do que é que depende a aceleração da gravidade de um planeta, ou seja, do que é que depende a aceleração com que os corpos caem quando estão próximos a um planeta. Do Gzão, que é uma constante, da massa do planeta, que é uma emissão, e do raio ao quadrado do planeta, certo? Então, saber disso é importante, saber do que é que depende a aceleração da gravidade de um planeta. Porque lá na Lua, por exemplo, a gravidade é diferente, porque essa conta Gzão vezes a massa da Lua sobre o raio, que tem a ver com o tamanho da Lua ao quadrado, vai dar outro cálculo. Em Júpiter é outro cálculo, ou seja, a aceleração da gravidade dos planetas, elas ficam mudando. Cada planeta tem a sua, tá? A Terra, a gente diz que é aproximadamente 10. A Terra é aproximadamente 10. Gira em torno de 9,8, mas na maioria das questões, a gravidade da Terra a gente admite como sendo 10, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. E a última coisa que cai, certo? A última coisa que cai, que é o bloco 4, que no teu livro, que é o tópicozinho 4, que tem dizendo lá no teu livro, é uma coisa chamada velocidade orbital. Velocidade orbital. A gente sabe que na Terra, certo? Tem diversos objetos que estão dando volta ao redor da Terra. Tá? Uma deles a gente sabe que é a Lua, tá? Mas também tem satélites que ficam girando, né? Que ficam dando volta ao redor da Terra. Beleza. Existe uma fórmula para você saber a velocidade com que um astro ele vai estar dando a volta em relação a outro. Existe uma fórmula para se achar essa velocidade orbital, ou seja, a velocidade com que um astro fica girando o outro, certo? Para achar essa fórmula, a gente nem precisa fazer esse desenvolvimento, não. Mas eu vou fazer aqui porque para lembrar da fórmula. Força gravitacional é a força centrípeta, ou seja, a única força que vai atuar num objeto que está dando volta ao redor de outro é a força gravitacional. E como ela aponta para o centro, certo? Ela também faz um papel, ela desempenha um papel de força centrípeta. Mas calma, que isso aqui só tem que entender mais é a conclusão disso aqui. Então, a força gravitacional é Gzão, Mzinho, Mzão, Mzinho,
por essa distância aqui ao quadrado. A força centrípeta é mzinho v ao quadrado sobre essa distância. Corta a distância com a distância, o m com o m. Então, o que importa mesmo é essa conclusão, que é esse v aqui, esse quadrado passa para o outro lado e fica assim, ó. A velocidade orbital de um planeta, aí o quadrado, quando passa, fica a raiz do gzão, fica o mzão dentro da raiz também. Aqui é d ao quadrado, aqui é d, corta um d aqui com d aqui, então vai ficar esse d, certo? Então, a gente diz que a velocidade com que um planeta gira em torno de outro, que um astro gira em torno do outro, ele depende, ó, é a raiz quadrada do gzão, que é essa constante, da massa do planeta, e aqui a gente diz que esse dzinho é a distância, certo? Esse dzinho, ele vai ser o raio da órbita. É o raio da órbita do movimento, ou seja, o raio da órbita do objeto, certo? Esse raio da órbita, que é esse dzinho, a gente geralmente chama ele de quem? Ó? O raio da órbita é daqui para cá, ó, é o dzinho, certo? Então, geralmente, ele é ó, a altitude com que o cara está, ele é o H, que é a altitude com que esse objeto está da superfície do planeta, mais o raio do planeta. Então, geralmente, esse Dzinho, ele é o H mais o R, onde esse H é a altitude, ou seja, quantos metros da superfície do planeta ele está, certo? E o R é o raio do planeta, certo? Raio do planeta. O que é importante nessa fórmula é perceber que essa velocidade com que um objeto ele fica girando em torno de outro não depende da massa do objeto. Ou seja, não depende a massa do cara que está girando. Ou seja, não depende da massa do cara que está girando. Não depende da massa do objeto que gira, certo? Não depende dessa massa. Só depende da massa, ó, do planeta. Existe alguns satélites que ficam girando ao redor da Terra, certo? Dependendo da altitude deles, eles ficam, né, girando com velocidade diferente. Mas aí a última observação é o que é um satélite geoestacionário? Um satélite geoestacionário. Então, um satélite geoestacionário é um satélite que ele gira ao redor da Terra, é aquele satélite que fica sempre em cima da mesma região. Então, por exemplo, a Terra, a gente sabe que ela gira o eixo dela. E à medida que ela vai girando, o planeta ele vai girando, o satélite ele vai girando e ficando sempre sobre a mesma região. Então, o satélite geoestacionário é aquele que gira junto com a Terra, gira com o mesmo período de rotação da Terra. A Terra ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo em 24 horas. Então, esse planeta, ele também, esse satélite, ele também gira em torno da Terra em 24 horas. Então, ele vai ficar sempre em cima da mesma região, tá? Então, esse seria o tópico 4, tá? Esse seria o tópico 4. Aqui, quando a gente pega uma fórmula dessa, a gente tem que saber analisar, tipo, se quanto maior a altitude, ó, se o cara vai aumentar a altitude, ou seja, se o planeta vai estar no alto, se o objeto, se o satélite vai estar numa altitude bem maior, esse Dzinho vai aumentar, ó. Se esse Dzinho aumenta, é porque ele vai ser mais lento. Ou seja, é aquela ideia, quanto maior a distância que um objeto vai estar girando em torno do outro, mais lento ele vai se mover, certo?
Então, essa primeira parte desse capítulo, dessa tua prova, essa primeira parte, ela envolve principalmente então, o resumo, digamos assim, o resumo das coisas importantes de hoje é, primeiro, o histórico e o conhecimento do heliocentrismo e do geocentrismo, e o nome do Nicolau Copérnico, que é o cara que transformou e ele defendeu o heliocentrismo, certo? O segundo são as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler são 3 leis, 2 delas são teóricas, certo? Conhecer os pontos principais da trajetória dos planetas, como o periélio e o afélio, e falar sobre as 3 primeiras leis, certo? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Conhecer a fórmula da força gravitacional, que é uma força entre massas, ou seja, uma força de atração entre massas. Saber do que é que depende a força gravitacional, ou seja, conhecer a fórmula, que a força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho pela distância ao quadrado, tá? Aqui no período, a gente também tem uma fórmula, que é período 1 sobre período 2 ao quadrado, raio 1 pelo raio 2 ao cubo. Só aquela relaçãozinha. E, além de saber que massa atrai massa, certo? E geralmente só faz sentido falar quando uma das massas é muito grande, a gente também aprende que a aceleração da gravidade de um planeta, o Gzinho de um planeta, vai depender do Gzão, Mzão e do raio do planeta ao quadrado. Ou seja, a aceleração da gravidade do planeta depende dessas coisinhas aí, ó, do Gzão, da massa do planeta e do raio do planeta ao quadrado. E o último tópico é sobre a velocidade orbital, ou seja, a velocidade com que um objeto gira em torno de outro. A velocidade orbital é dada pela fórmula raiz do Gzão, Mzão por essa distância, sendo que essa distância ela é a altitude, ou seja, é a altura que o planeta está na superfície mais o raio do planeta, certo? Ou seja, é a altura total que o astro vai estar, que o objeto vai estar do centro do planeta, tá? Então, basicamente, é essa parte que vai cair. Eu acredito em questões mais teóricas, quando envolve esse assunto. Tá beleza? Certo. Aí, quando tu puder ter uma outra aula aí, de tarde, começo da tarde, meio da tarde, final da tarde, tu me avisa Tá que bom. fazendo essas A aulas gente vai dar termina o para conteúdo. evitar os principais pontos, Tá certo. A tá? prova é só no outro final de semana, Pois nesse é, outro. mas exatamente, então a gente vai vendo aos pouquinhos. É só tu falar comigo que dá certo, Tá certo. tá? Tchauzinho. Obrigada, tchau. Vou te mandar os prints.